Então vamos anotar o que é, vamos colocar o que é mais importante, pega o caderninho aí e coloca o que são mutações. Aí você já vai escrever embaixo qualquer tipo de alteração, qualquer tipo de modificação. Então você vai colocar que são alterações, bota assim, ó, alterações, alterações no material genético. Certinho? Já anota aí, alterações no material genético. Modificações. No DNA, sim. Então puxa uma setinha, que são modificações no DNA. Caso apareça numa prova, serve também. Modificações no gene, serve também. Modificações na cromatina, modificação no cromossomo, serve também. Então não tem problema não, qualquer um deles, correto? Alterações no material genético. Ao acaso? Nem duvida, ao acaso. É aleatório o processo? É aleatório o processo. O processo é aleatório. E o que eu quero dizer quando eu digo que a mutação é aleatória? Significa dizer que ela ocorre a qualquer momento. Significa dizer que pode ter, nesse momento, células no teu corpo sofrendo alterações no material genético. Lembre-se que eu estou falando de um composto químico. Se eu estou falando de um composto químico, eu estou falando de uma molécula química. E uma molécula química, tu já estudou na química que ela está constantemente sofrendo modificação. Ainda mais quando se tratar de um polímero, né, que apresenta como estrutura básica 2 filamentos unidos por ponte de hidrogênio através de base nitrogenada. O que significa dizer que pode sofrer alterações a qualquer momento. Correto? Então, mutação não é algo difícil de ocorrer. E ainda você vai dizer que, ao acaso, processo aleatório. Por que é aleatório? Porque ocorre a qualquer momento e em qualquer região do material genético. Então, em qualquer momento, a qualquer momento, né? A qualquer momento. A qualquer momento. E 2, né? Em qualquer parte do DNA, né? Em qualquer parte, em qualquer região, né? Em qualquer região do DNA, tá aí. Em qualquer região do DNA, não é assim? Em qualquer região do DNA. Professor, ocorre a qualquer momento, e isso a qualquer momento, correto? Sozinho, nem duvida, nem duvida. O processo pode ser espontâneo. Então você bota assim, ó, observação. Pode ser espontâneo. Nem duvida, ele pode ser espontâneo. E nem duvida também, o processo pode ser induzido, não pode não ser induzido? Pode ser induzido. Pode ser provocado, né? Pode ser provocado. Ué, o que pode provocar mutação? O que pode provocar mutação? Ué, vários fatores podem provocar mutação. Radiação, por exemplo, pode provocar mutação. Radiação ionizante, radiação não ionizante. O que mais pode provocar mutação? Compostos químicos, agentes mutagênicos. Então, eu tenho o fator físico que provoca mutação. Eu tenho o fator químico, né, que provoca mutação. Tá aí. Pode ser espontâneo? Pode ser por pura química, tautomeria. É um exemplo. Eu não sei o que é tautomeria, professor. Tautomeria é aquela isomeria que tu estudou basicamente na química, onde um composto está constantemente modificando ou se transformando em um outro de função diferente. Normalmente, uma base nitrogenada pode sofrer modificação, transformando-se em outra e alterando a estrutura do material genético. Então, a mutação pode ser espontânea? Pode. A mutação pode ser provocada? Pode. Pode ter fator físico influenciando? Pode. Pode ter fator químico influenciando? Pode. Pode ser uma substância mutagênica, né, como gás mostarda, um componente químico mutagênico, pode ser um componente físico mutagênico, também pode ser um componente físico. Então, a mutação é a alteração aleatória no material genético, acontece ao acaso, o processo é totalmente aleatório em qualquer momento ou a qualquer parte ou região do material genético, pode ocorrer de forma espontânea e pode ser provocada. Quanto à linhagem celular, lembrando que em nós a mutação pode ocorrer em 2 tipos de linhagem. Nós temos 2 tipos de linhagem, a gamética, que tu chama de linhagem germinativa, e a somática, né, que são aquelas células diploides, como células da epiderme, células do tecido ósseo, células do tecido conjuntivo, células do tecido nervoso, né, assim são as células
Todas as células do corpo são somáticas, com exceção dos nossos gametas, que são células germinativas haploides, e tu sabe disso. Então você vai colocar classificação das mutações, né? Separa assim, ó. Aí facilita quando você for estudar, né? Bota classificação das mutações, classifica aí as mutações. Aí a primeira classificação você vai colocar assim, ó. Vou puxar uma setinha mesmo, uma setinha assim. Aí você bota quanto, viu? Quanto. QTO é quanto, viu? Quanto. Quanto a linhagem, bota aí. Quanto a linhagem celular. Em que a mutação ocorre? Quanto a linhagem celular. Aí você pode pôr a mutação pode ser classificada como germinativa, assim. Germinativa, né, assim. Vou só trocar rapidinho, viu? Só por uma questão de lógica mesmo, de organização. Eu boto germinativa no 2. Aí você bota primeiro a somática, bota a somática. Né? Se tiver copiado aí, apaga. Se tiver copiado aí, apaga, copia de novo, bota somática. Lembra que célula somática é célula diploide, célula 2N é qualquer célula do corpo, com exceção dos gametas. Falou para tu, numa questão, um neurônio diploide, somática, um fibroblasto diploide, da medula óssea diploide, do conjuntivo, da cartilagem, de qualquer célula do teu corpo, diploide chama de célula somática. Se a mutação acontecer na célula somática, ela não é transmitida a descendente. Professor, eu nasci normalzinho, beleza, com os genes todos normais e me expus demais a uma alta incidência de raio ultravioleta, radiação não ionizante. Alterou o material genético da minha célula e desenvolveu um câncer de pele por mutação no melanócito. Então, desenvolvi um melanoma. Professor, transmito para o descendente? Vou transmitir para o descendente? Não, de forma alguma. Você tem uma mera alteração fenotípica que tu aprendeu na evolução, que alterações fenotípicas não são transmitidas a descendentes. Então, mutações em células somáticas não são transmitidas a descendentes. Então, escreve na frente. Bota ocorre em células diploides. Ocorre em células diploides. E são retidas no portador. Em outras palavras, só estou te falando que não são transmitidas a descendentes, né? Então, vou botar aqui, não transmitidas aos descendentes, né? Não transmitidas aos descendentes, né? Assim? Então não esquece isso aí, é importante, viu? E quanto à linhagem celular, você pode botar 2, as mutações podem ser germinativas, viu? Lembra que isso aqui é mutação que acontece no teu espermatozoide, isso aqui é mutação que acontece no teu óvulo, correto? E se esse óvulo e esse espermatozoide for fecundado, a mutação é transmitida ao descendente. Então, são alterações transmitidas aos descendentes. Célula germinativa é célula N. Então, coloca aí, ocorre em gametas, bota aí. Células haploides, né? Células haploides. Células haploides, né? Nesse caso, você bota como observação. Caso esse gameta venha a fecundar, essa mutação ela pode ser transmitida a descendente. Pode ser transmitida a descendentes, viu? Ela pode ser transmitida a descendentes. Aí você chama de germinativa, viu? Aí você chama de germinativa. É aquela mutaçãozinha que acontece ou no espermatozoide, ou aquela mutação que acontece no óvulo, né?
acontece no espermatozoide e acontece no óvulo. Basicamente assim, correto? Um detalhe importante que eu não coloquei aqui, as mutações constituem fator de variabilidade. Correto? Não esquece isso aí, que é de fundamental importância. Ainda posso dizer mais, constitui o principal fator. Principal.